Olá, recebendo no meu canal, mais uma vez e com muito prazer, o senador Alessandro Vieira, né, que teve uma participação, poxa, importantíssima, e vou perguntar em certo momento sobre a CPI, as consequências do relatório da CPI da pandemia, mas antes, primeiro, queria agradecer a gentileza do senador mais uma vez ter me atendido e colocar a seguinte questão, senador: os graves incidentes que ocorreram ontem, no dia da diplomação do presidente eleito e do vice-presidente eleito, como é que o senhor analisa? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, boa tarde, é sempre um prazer estar conversando com você, professor, e com os nossos amigos que acompanham. Ali você tem a consequência de um descuido das forças de segurança, uma tolerância excessiva com movimentos e com ações que são flagrantemente criminosas. O direito à liberdade de expressão não abriga o cometimento de crime. E você tem hoje acampamentos que diuturnamente defendem atos criminosos. A cada faísca que você tem, a cada fato que mobilize a multidão, você vai ter aquele tipo de acontecimento. Então, é lamentável, mas é absolutamente previsível. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: qual a posição do senhor frente ao novo governo que toma posse no dia 1º de janeiro? O senhor está no campo de apoiar o governo, o senhor está no campo da oposição? Qual é a análise que o senhor faz da sua posição, de sua visão de mundo para o próximo quadriênio presidencial? Tanto eu quanto o PSDB teremos uma postura de independência. A gente vai apoiar aquilo que for relevante para o Brasil, mas vamos manter uma posição crítica de construção para aquilo que a gente entenda que saia do caminho correto. Nós todos brasileiros precisamos de um governo que funcione. E para ele funcionar, você tem que ter uma certa estrutura de apoio no Congresso. Mas esse apoio não pode representar adesão ou troca por cargos. Não foi esse o recado das urnas. Eu pergunto ao senhor, essa posição de independência evidentemente, claro, é possível compreender, não é nem necessariamente apoiar tudo que o governo faz, nem estar contra tudo que o governo faz, mas o que o senhor desenha para o próximo ano, ou seja, ontem tivemos o discurso do presidente eleito, né? Tivemos o discurso também do presidente do TSE, mas deixando de lado o presidente do TSE, olhando para o presidente eleito, pelo que o senhor ouviu daquele discurso, pelas últimas manifestações desse verdadeiro amplo gabinete de transição, o que o senhor espera? O senhor está otimista, pessimista? Qual é a visão do senhor? Todos nós, acho que temos hoje uma ansiedade pela definição das equipes de trabalho, né? O grupo de transição tomou mais uma forma de ato político, né, de valorização de espaços, valorização de quadros, mas ninguém faz um trabalho efetivamente de preparação de gestão com 1.000, 1.500 pessoas. Isso aí não faz muito sentido. Uma vez empossado o governo, com as equipes na cadeira, aí sim a gente vai ter um desenho de políticas públicas efetivas, né? Até lá, a gente tem as sinalizações que já vêm do tempo de campanha, que são no sentido de uma ampliação das políticas sociais e uma preocupação de todos nós com a questão da responsabilidade fiscal, que o presidente eleito a todo instante tem reafirmado, mas que a gente precisa aguardar para que essa promessa de responsabilidade venha acompanhada de atos concretos. A gente sabe que uma retomada da inflação é desastrosa, especialmente para os mais pobres. Justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor, a questão da responsabilidade fiscal igual responsabilidade social, né, que é pegando o espírito do que o senhor disse. A questão da aprovação da PEC, que avaliação o senhor faz da PEC e das possíveis consequências no campo econômico-social dessa PEC aprovada agora para o ano de 2023? A gente vai ter a garantia da permanência da política de transferência de renda, com ampliação por conta do benefício da primeira infância, e a recomposição do orçamento em várias pastas. O governo Bolsonaro entrega nessa reta final de governo, um caos orçamentário completo. Esse caos orçamentário acaba gerando essa necessidade da PEC, que, na minha visão, poderia ter um espaço fiscal menor, mas mesmo assim era absolutamente indispensável, porque nós temos uma série de políticas públicas permanentes que foram esvaziadas e que a gente tem que recompor. A expectativa de recomposição anunciada pelo senador Marcelo Castro, o relator do orçamento, só para a pasta de saúde, é de mais de 22 bilhões de reais.
E para dentro do ano 2022, ainda para fechar as contas de 2022, o governo Bolsonaro vai ter acesso a alguma coisa em torno de 20 bilhões também. Então, essa bagunça que foi feita no orçamento pelo governo, enfim, agora o governo Bolsonaro, exigiu essa aprovação. O que a gente espera é que o governo Lula compreenda que a grande oportunidade que ganhou com a PEC não é o espaço fiscal, mas sim a retirada do teto do texto constitucional. O governo ganhou a possibilidade de, através de uma lei complementar, aprovar um novo regramento fiscal. E ele é absolutamente indispensável, porque nós precisamos de parâmetros transparentes que possam ser medidos, fiscalizados pela sociedade e pelo mercado. Só assim que o Brasil vai entrar numa trilha de desenvolvimento econômico. Justamente falando em transparência, e lembrando que está lá no artigo 37 da Constituição, né, o novo governo promete essa transparência mesmo em relação à questão lá dos chamados atos secretos, até por 100 anos, etc., toda uma discussão. Qual é a posição dos... E temos a lei de acesso à informação, etc., etc. Qual a posição do senhor sobre isso? A transparência é a nossa regra constitucional, né? O segredo, ainda mais um segredo de 100 anos, é uma situação absolutamente excepcional que foi abusada ao longo do governo Bolsonaro. Eu acredito que ele vai ter uma série de revisões no tocante ao sigilo de atos, mas isso tem que se dar com cuidado, analisando caso a caso. Não dá para ter o que se apelidou como revogaço, coisa que o valha. Governos não devem se pautar nem por vinganças, nem por picuinhas, mas efetivamente pelo respeito àquilo que está na nossa Constituição. Então, tudo que puder ser trazido à baila com total transparência deve ser feito com brevidade. E aquelas situações que envolvam, enfim, segurança nacional, questões absolutamente pessoais, essas podem permanecer ainda em sigilo. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor sobre a questão da CPI da pandemia. Foi um semestre, cerca de um semestre, um relatório de mais de 1.200 páginas, muito cuidadoso. O senhor teve uma participação importantíssima na CPI, conversamos durante a CPI várias vezes, inclusive aqui no meu canal. Eu encontro pessoas que me perguntam depois, mas tudo no Brasil acaba em pizza, uma expressão que saiu aqui do mundo do Palmeiras, do futebol, mas que invadiu a política. Porque não aconteceu nada, não deu em nada, 700 mil óbitos, a posição do A, do B, do C, etc, etc, etc. A CPI foi importante, mas e aí? As pessoas diziam, eu falava para você, CPI não dá em nada, tal. Eu pergunto ao senhor, primeiro, eu acho que o relatório, eu faço uma sugestão que o relatório podia ser publicado pela Biblioteca do Senado, que tem excelentes publicações, eu estou vendo, inclusive, em cima na estante do senhor, publicações e falo sempre às pessoas ficarem atentas às publicações do Senado. Ele publicar em forma de livro, 2, 3 volumes, 4, não sei quantos serão necessários, porque isso é um documento histórico. E eu pergunto para o senhor que teve essa participação tão ativa, o senhor está decepcionado, assim, com o que aconteceu? Acha que não vai dar em nada? Será que precisa esperar um novo governo? Qual a posição que o senhor tem sobre isso? Na realidade, para que você possa ter os processos, a retomada da persecução criminal correta, a gente vai ter que ter uma reconstrução da PGR. A Procuradoria-Geral da República, sob Augusto Aras, foi completamente destruída, né? Foi apropriada politicamente. Você tem uma condução absolutamente apartada dos interesses nacionais. Então, a nossa expectativa é que lá no momento da substituição, que, se não me engano, acontece em setembro, você tenha o reposicionamento da PGR no sentido de efetivamente defender a lei, defender os interesses públicos. Porque no nosso sistema processual, o senhor sabe bem, existe esse domínio da ação por parte da PGR. E na medida em que a PGR deliberadamente busca arquivamentos, fica muito difícil você avançar de forma mais concreta. De toda sorte, a CPI teve um papel fundamental para garantir, no momento mais agudo da crise, a aquisição de vacinas na quantidade e dos fornecedores corretos. Acho que só isso já justificaria todo o trabalho que fizemos. O senhor falou da questão do Procurador-Geral da República, que tem um poder imenso, né? Inclusive só ele é que pode acusar o presidente da República de uma infração penal comum, e o presidente da Câmara, por outro lado, é aquele que pode desengavetar um pedido de impeachment no caso de crime de responsabilidade. Aí eu sempre leio a Constituição e vejo lá que tem uma passagem que diz
que haveria uma lei especial do impeachment, que até hoje não foi feita. Eu pergunto ao senhor, nós não estamos, porque pegaram a lei 1079, mas é para a Constituição de 46, né? Ah, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Não acho muito. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Nós não precisamos, já tivemos 2 impeachments, né, concluídos. Nós não precisamos de uma lei especial do impeachment, tal qual como reza a Constituição? Sim, a gente precisa atualizar esse arcabouço, mas mais importante, talvez, professor, seja garantir que nós não tenhamos nenhuma figura com poderes absolutos. Não cabe numa democracia ter alguém na República com poderes absolutos. E o nosso desenho constitucional atual aponta para isso. Você dá um poder absoluto ao presidente da Câmara para a instauração do impeachment, você dá um poder absoluto para o presidente do Senado para a instauração dos impeachments de ministros, e você dá um poder absoluto ao PGR para denúncias contra o presidente da República. É preciso fazer um ajuste nisso e talvez garantir uma espécie de nível recursal de um colegiado para dissipar, para diluir esse poder, porque poderes absolutos levam, em regra, a corrupções absolutas, e a gente tem que reverter isso. Não sei se conseguiremos nesse primeiro momento de governo, mas será um debate necessário, porque ficou mais do que provado que ao conceder um poder absoluto, você abre espaço para abusos, para equívocos, e o prejuízo é para toda a nação, né? O constituinte originário não pensou que nós teríamos uma figura como Augusto Aras, por exemplo, ocupando a cadeira de Procurador-Geral da República. O senhor, em certo momento, acho que no começo da nossa conversa, já tinha tocado nessa questão, mas eu acho que é tão duro, acho que daqui 20, 30 anos, eu não sei, quando um historiador se debruçar sobre esse quadriênio presidencial que está se encerrando, tudo o que aconteceu. Aconteceu coisa assim, que tem hora que eu tenho uma memória razoável, mas até eu esqueço, alguém fala, lembra daquilo? Eu falo, mesmo, aí lembra daquilo e tal. Foi tanta coisa. Eu perguntaria ao senhor, mas para a gente aprofundar um pouco essa questão, como é que chegamos a essa situação por esse quadriênio presidencial de tantos ataques ao Supremo, ao TSE, às instituições, ameaça de golpe de Estado, acusações em todos os lugares, é um político ou um jurista ou um ministro do Supremo que não pode pegar um avião ou não pode estar num restaurante, quer dizer, é um tensionamento na sociedade brasileira que nunca existiu dessa forma na história republicana. Como é que seria possível, na opinião do senhor, eu sei que existem diversas explicações, claro que não há uma resposta única, mas na sua opinião, como é que nós chegamos a esse ponto? Eu acredito que todos os atores envolvidos tiveram sua cota de participação nessa demolição da credibilidade das instituições. Claro que você tem o fenômeno das redes sociais, das fake news, isso fomenta, isso estimula, mas eu sempre tenho cuidado de dizer aqui aos colegas, até porque eu não tenho uma história política longa, então tenho uma certa liberdade de análise nesse sentido, de apontar o quanto Brasília se volta contra o Brasil em geral, ignora o Brasil em geral. Não é natural, só para pegar o exemplo de ontem, não é natural que um magistrado que preside uma eleição vá se confraternizar com o eleito na residência de um advogado criminalista. Não é natural isso. O Código da Magistratura não comporta esse tipo de atitude, como não comporta extravagâncias, relações pessoais com investigados. Isso vai corroendo a credibilidade. Quando eu tenho aqui da parte do Congresso Nacional a votação, a aprovação de matérias totalmente descoladas da realidade, posturas focadas em regalias, impunidade permanente no Brasil, eu vou jogando cada vez mais água nesse moinho antidemocrático. Então, a receita me parece ser uma qualificação maior de todos os integrantes dos poderes. A gente precisa de gente mais independente, mais qualificada, que possa atuar com responsabilidade e, principalmente, que as instituições comecem a punir com dureza aqueles que cometem desvios. A impunidade é um mal terrível, a impunidade mata a democracia, porque mata a crença que o cidadão comum tem na justiça. E uma democracia sem crença na justiça não existe. Então, acho que todos nós devemos fazer um meia-culpa e tentar cada vez mais, agora vamos começar uma nova jornada, uma nova legislatura, um novo governo, tentar cada vez mais caminhar no sentido de menos impunidade, de maior prestação de contas, maior transparência. Não sei se seremos bem-sucedidos nessa quadra. Os nomes eleitos
não apontam para um caminho de esperança, mas a sociedade cada vez mais precisa estar informada para que possa fazer a verdadeira mudança pelo voto. Justamente essa questão do voto, eu pegar esse gancho para o senhor, aproveitando a ocasião. O senhor é a favor do voto distrital puro, do voto distrital misto ou da manutenção do sistema atual? Porque isso tem uma correlação, só explicando a quem nos acompanha no canal, diretamente com a representação política. Eu pergunto ao senador Alessandro Vieira, qual a posição do senhor? Eu acredito que o distrital misto seria um sistema que atenderia bem às características brasileiras. Eu acho que a gente tem custos mais baixos, uma representação mais fiscalizável. O distritão que se ameaçou ao longo desse último quadriênio é lamentável, porque ele gera uma supremacia do poder econômico, da permanência dos mesmos de sempre. Mas veja, nós estamos hoje aqui conversando e a cúpula do Congresso Nacional articula a manutenção do orçamento secreto baseado no rateio por tamanho de bancadas partidárias. Quer dizer, os partidos agora ganhariam direito a um naco, a um pedaço saboroso do orçamento público. Isso é um escândalo permanente e só aponta aquilo que eu disse, a incapacidade sequer de compreender do que nós estamos falando. O orçamento público se destina a financiar políticas públicas e não projetos políticos partidários ou individuais. Mas uma gama significativa dos meus pares não entende assim. Enquanto a gente não avançar nesse sentido, a gente vai ficar preso nessa armadilha que não tem um bom prognóstico para o Brasil. E aproveitando, então, fazendo um gancho também com esse ponto, vez por outra aparece a discussão sobre o regime parlamentarista, semipresidencialista ou a manutenção do atual sistema. Há um projeto de semipresidencialismo, salvo engano, do deputado Samuel Moreira, de São Paulo. Eu até, uns 2 anos atrás, entrevistamos ele no canal sobre o projeto e o tempo foi passando e ninguém mais falou nisso. Tudo passa, claro, como a gente discute aqui no canal, senador, pela representação política, a forma, né, como é que são eleitos e como funciona o sistema político. Para o senhor é a favor da adoção do semipresidencialismo ou do parlamentarismo ou da manutenção do atual sistema? Eu faria a manutenção do atual sistema com aprimoramentos de transparência e redução da impunidade. O brasileiro já foi chamado a opinar sobre o tema e escolheu o regime presidencialista. Então, qualquer alteração que venha a acontecer, ela deve novamente passar pelo escrutínio popular. Não é possível que nos gabinetes dos mesmos poderosos de sempre se crie artificialmente uma equação para manutenção de poder. Não vejo com bons olhos uma alteração dessa natureza. Acho que o Brasil precisa fazer as instituições funcionarem, antes de pensar em grandes reformas. Tem que funcionar. Eu preciso de um executivo que tenha a capacidade de formular políticas, executar boas políticas, que seja fiscalizável, e um legislativo que cumpra a sua dupla função, de fiscalização e de legislação propriamente dita. Hoje você tem uma certa invasão de atribuições. Eu tenho um sequestro do orçamento por uma parte do legislativo, e esse orçamento é manipulado para fins absolutamente eleitoreiros. O que eu vou ter de vantagem em transferir mais ainda poder para esse mesmo grupo de parlamentares que não participam a tomar decisão para os seus colegas dentro das casas legislativas? Eu acho que o Brasil não teria nada a ganhar com isso. Nós não temos uma bala de prata. O nosso processo de evolução vai ser longo e muitas vezes sofrido. Agradeço muito o senador Alessandro Vieira por mais uma boa conversa. Os temas que o senador colocou foram importantíssimos para reflexão aqui no nosso canal, né? Nós passamos aí por várias questões. O senador é bem conciso e vai direto ao tema, ele não tergiversa, até porque, como ele disse, acho que por causa dessa carreira política um pouco mais curta, não tem aqueles vícios da política tradicional, que é falar, e no fundo não dizer absolutamente nada em termos de conteúdo, né, senador? Então, agradeço muito a gentileza do senhor, desejo aí um bom final de ano para o senhor, para sua família e para todos, e para que possamos, o ano que vem, vamos voltar a nos encontrar, certamente, e sempre com esse olhar crítico nesse sentido, né, de reflexão sobre a realidade brasileira. Então, senador, muito obrigado, então. Eu agradeço pelo espaço e desejo a todos nós um ano de muita saúde e paz. Precisamos reconstruir o nosso país, só vamos conseguir fazer isso juntos. Um abraço. Valeu.